80 dias ativando o arquétipo do Falcão. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Flávia e aqui no meu canal eu compartilho em tempo real como tem sido a minha experiência com o uso de arquétipo. Hoje é dia 7 de julho de 2026, faz exatamente 80 dias que eu estou com o arquétipo do Falcão ativado. Lembrando que eu não sou consultora de arquétipos, tá? Então, o que eu falar aqui não se sinta ofendido ou você, não tem nada a ver, tá? É as minhas percepções, tá? Em relação ao arquétipo na minha vida. Bom, eu ativei ele já faz 80 dias, foi dia 18 de abril que eu ativei o arquétipo. Eu ativei o arquétipo do Falcão com a intenção de estar acelerando os meus desejos do outro arquétipo que eu estou ativada também, que é a lâmpada mágica. Já tem vídeo aqui no meu canal, tá? No meu canal aqui tem uma playlist de cada arquétipo que eu ativo e eu vou falando aí o que tem me acontecido. Do Falcão já tem vídeos aí anteriores onde eu falo do Falcão, tá? Então eu vou trazer aqui mesmo só as atualizações, o que eu percebo que tem me acontecido. Eu estava usando essa imagem aqui, vou deixar a imagem para vocês verem, tá? Do Falcão. Aí quando foi essa semana eu resolvi trocar a imagem um pouquinho e coloquei essa imagem aqui, tá? Tá no fundo de conversa do meu WhatsApp essa imagem. E tem os outros arquétipos também intercalados aí que eu estou com ele ativado. Bom, vou falar para vocês o que eu percebi. Desde o primeiro momento, o Falcão, ele me mostra minha autossabotagem, tá? Então, eu falo aqui, até nos meus vídeos anteriores, que ele me mostra minha autossabotagem o tempo todo. É um arquétipo para mim que está sendo muito positivo. O lado luz tem sido mais intenso do que ao lado sombra. Lembrando também que eu estou com outros arquétipos ativados, então às vezes eu acho que uma energia de um arquétipo sobressai mais que o outro, tá? Em relação à autossabotagem, o que eu percebi nesse último tempo que o Falcão me mostrou a minha autossabotagem? Bom, um dos desejos meu da lâmpada mágica é quitar minhas dívidas até o final de 2026. Tanto é que eu trouxe o Falcão, o animal mais rápido do mundo, para estar acelerando esse processo. Essa era a minha intenção, o meu objetivo ao ativar o arquétipo. E o que ele tem me mostrado? As minhas crenças, a minha autossabotagem e tem sido muito bom. Confesso que eu tenho gostado bastante. Tem me beneficiado, sabe? Eu consigo enxergar onde eu errei. E aí, nesse quesito de eu quitar as minhas dívidas até 2026, né? Eu não tenho rede social, a única rede social que eu tenho aqui é o canal aqui, é o YouTube e o WhatsApp. Então aqui no YouTube eu falo que o YouTube é minha melhor amiga. Que tudo eu procuro aqui, tudo eu pesquiso aqui, tudo eu estudo aqui. Então, eu fui atrás de pessoas, de canais, né, que falam de finanças, de quitar dívidas e tal. E aí tem muitos que têm me ajudado bastante. Então, quando eu decidi que eu iria quitar as minhas dívidas até 2026, eu não estava com meu nome no SPC não, sabe? Eu só percebi que eu estava com muita dívida que o meu dinheiro ali não iria dar, né? Então por isso que eu comecei a ativar os arquétipos para estar me ajudando nisso. Mas chegou um ponto que o meu nome foi para o SPC, 2 cartões que mandou meu nome para o SPC, mas eu acredito também que foi um processo ali da lâmpada mágica também, que eu tô com o arquétipo da lâmpada mágica e a lâmpada mágica cocria, né? Então assim, as minhas crenças cocriam algumas coisas, né? Algumas não, todas. A gente aqui cocria, né, gente? Então, enfim, aí, o que o Falcão me mostrou? Quando eu tive o Falcão, eu sentei, escrevi minhas dívidas, eu consegui quitar uma dívida, sabe? Com o arquétipo do Falcão, eu acho que foi ele que acelerou, porque ele me mostrou o porquê que eu precisava quitar aquela dívida naquele momento, porque que ela era mais importante que as outras, e assim. Então, ele me mostrou, sabe? Ele me deu essa visão. Mas é um arquétipo de mudança, né? E
Tipo, nesses 80 dias, por exemplo, eu já passei por 6 empregos, eu passei por 6 escolas, sabe? Eu sou professora de geografia e eu já passei nesses 80 dias por 6 escolas. E eu vou passar pela 7ª, porque eu já assinei um contrato aí para outubro, novembro e dezembro. Então eu acho também que foi o Falcão que trouxe essa mudança, sabe? Mudança de um emprego para o outro. E eu não tenho resistência à mudança, eu sou uma pessoa que até gosto muito, muito de mudança mesmo. Faz parte aí da minha vida, é uma coisa que a todo momento eu quero. Eu mudo o cabelo, eu gosto de mudar de lugar, eu não tenho dificuldade com mudança, eu não tenho. Isso eu não tenho. Então, é um arquétipo que traz mudança assim. Tanto é que eu pesquiso ainda às vezes, mas eu tô mais focada em outro arquétipo no momento, pesquisando sobre o outro arquétipo que eu sou cultivada, que é o Imperador e a Mari Mori. Mas o Falcão, assim, até quando eu tava pesquisando, eu vi que tinha muita gente que até mudou de país, sabe? Fez grandes mudanças de carreira e tal, e eu achei bem interessante. Então, quando eu trouxe o Falcão também, foi no começo que eu estava trabalhando com a Shopee também, com live. Então, também traz muita... não é que mudança de carreira, é uma nova renda que eu tô criando. Então, o Falcão, ele também me ajuda ali a entender, aceitar essa mudança, porque não é fácil fazer live na Shopee. Às vezes a live não é entregue, então às vezes tem venda, às vezes não tem. Então, assim, o emocional às vezes vai e volta, mas assim, eu tô me sentindo bem equilibrada em relação às lives ali, de ter dias que vende, tem dias que não vende, enfim, eu também tenho trago outros arquétipos para estar me ajudando nisso, nas vendas, né? Então, aí o Falcão, ele me mostra a minha autossabotagem, ele já me mostrou porque que às vezes eu não faço live, sabe? Que às vezes eu escolho fazer 1000 coisas na rua para depois fazer live, então eu não faço venda. Então, ele me mostrou. Mas o que ele me mostrou nesses últimos tempos que eu fiquei assim, boca aberta, né? Desde quando eu comecei a estudar autoconhecimento, física quântica, lei da atração, essa presepada toda, né? Quem tá aqui com certeza gosta também, né? Eu consegui mudar a minha vida, eu mudei minha vida em 3 anos, né? Eu vim de uma situação, tipo, de ajuda de governo. Eu tenho uma filha, Ana Beatriz é autista e ela tem uma deficiência intelectual. E quando eu comecei no caminho do autoconhecimento, né, eu não trabalhava, eu recebia ali um salário só do governo, que era ali o BPC, né? Foi um período muito bom na minha vida, né? Foi uma ajuda que me ajudou bastante. Mas aí quando eu comecei nesse autoconhecimento, eu eu mudei a minha realidade, né? Hoje eu declaro imposto de renda, né? Hoje eu não dependo mais da ajuda do governo. Então eu comprei meu apartamento, eu comprei a minha moto, gente, tudo em 3 anos, tá? Estudando muito, muito mesmo. Hélio Couto, eu destracei. Então, eu me afastei automaticamente. Não foi consciente, foi muito inconsciente esse afastamento de certas pessoas, de certas amizades, sabe? E por um tempo, acho que uns 2 anos, eu fiquei afastada de várias pessoas, eu fiquei afastada da minha família. Mas só depois que passou aqui eu percebi que foi muito inconsciente, foi o processo mesmo, sabe? O salto quântico que me fez. E aí, eu assistindo muita coisa aqui no YouTube, né? Eu não tenho rede social, acho que eu já falei aqui. E nesse processo que eu percebi que eu estava com dívidas, eu comecei a pesquisar muita gente. E aí eu comecei a ver muita gente se sacrificando demais para conseguir quitar as dívidas, sabe? Também pesquiso sobre investimentos, coisa assim que eu também já pesquisava, mas que parece que eu deixei, sabe? Meio que eu peguei e parei, freiei, né? Ali. E o Falcão, ele me mostrou que aí eu comecei a me relacionar de novo com as pessoas do meu passado, até amizades mesmo, sabe? Que não é que eu estou aqui, elas estão aqui, não. É que a evolução é diferente, né, gente? Cada um tem o seu tempo.
E às vezes tem uma moça aqui que eu sigo ela aqui no YouTube, que eu gosto muito dela, que eu tô aprendendo muito com ela em questão de empoderamento, de riqueza, de prosperar, sabe? Ela é uma mulher negra. E assim, eu tô seguindo mesmo proporcional para mim ter uma identificação ali. Então, pra mim tá trabalhando as minhas crenças em relação ao meu tom de pele também e tal. E ela fala uma coisa que ela fala assim: nós não precisamos pedir permissão para existir. Eu acho mais bonitinho ela falar. E aí eu percebo que às vezes eu fico pedindo permissão para mim evoluir, sabe? Às vezes eu não quero falar das minhas conquistas com as minhas amigas, porque talvez eu sinto que eu vou ofendê-la, porque ela não conseguiu. Então aí eu fico ali no meu cantinho e não falo das minhas coisas para mim não ofender. E aí às vezes eu tenho conhecimento de algumas coisas, eu também não falo. É como se eu pedisse permissão para evoluir. É isso que o Falcão me mostrou. Aí voltando ali, que eu estava assistindo, eu tenho pesquisado, né? Para mim tá saindo ali desse processo das dívidas sobre as finanças, sobre liquidar. E aí eu tava entrando nessa vibe, tipo, de me sacrificar muito para estar pagando as minhas dívidas, sabe? De estar abrindo mão do meu lazer. Não. Porque ciclano foi assim, fulano foi assim. Então, assim, de uma certa forma, a gente é um pouco influenciado, sim, né? Em relação a várias coisas no dia a dia. E aí eu percebi que eu estava sendo influenciada, tipo, eu tenho que sofrer para me conseguir realizar tal coisa. E quando eu comecei no meu caminho de autoconhecimento, eu não tinha essa vibe, tipo, nossa, eu tenho que sofrer para conquistar essas coisas. E aconteceu, sabe? Eu fui estudando, eu fui, não, eu mereço. O universo funciona assim. E aí, em 3 anos, eu mudei a minha vida em relação o que eu passava, o que eu vivia, né? E aí o Falcão me mostrou minha autossabotagem. Tu vai entrar nisso de novo, sabe? Tu precisa sofrer realmente para você pagar as suas dívidas, sabe? Então, assim, coisa besta que eu não tava fazendo, tipo, eu mesmo faço minha unha, eu fui lá, comprei mais 2 esmaltes diferentes para mim, não gastei com manicure. Claro que, né, quando você tá ali no processo de quitar dívidas, claro que você não vai viver ali aquela sua vida esbanjando. Mas assim, eu estava querendo muito me sacrificar para conseguir quitar todas as dívidas. E o Falcão foi e me mostra, sabe, a minha autossabotagem. Não, Flávia, não é por aí, sabe? Então aí quando eu vou almoçar com a minha filha, que todo domingo ela gosta de almoçar no restaurante, no shopping e tal, eu deixo ela escolher ali o pratinho dela e aí pra mim eu já pego um prato mais, com preço mais acessível, então assim, né, pra mim não tá ali extrapolando a minha dívida, extrapolando, né, o meu orçamento, o meu financeiro. Então, eu percebi, o Falcão me mostrou isso. Ele me mostra o tempo todo a minha autossabotagem em relação às finanças, sabe? Que não precisa. Bom, foi essas coisas que me aconteceu. Eu não vou estender muito para esse vídeo não ficar extenso, tá? Tem aqui no meu canal aqui uma playlist onde eu falo do que o Falcão tem feito na minha vida, o que eu tenho percebido. Lembrando, gente, que eu passei por 6 empregos nesses 80 dias que eu estou com o arquétipo do Falcão ativada também. Então, é um arquétipo de mudança, sabe? Então, assim, é um arquétipo que não tem me deixado sem trabalhar. E aí eu entendi aqui nessa semana, nesses últimos dias, a minha autossabotagem em relação ao financeiro, tá? A permissão em evoluir, tá? Obrigada a você que ficou comigo aqui até o final. Se inscreva aí no meu canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Acompanhe essa jornada comigo, tá? E eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Obrigada, gente.